Bom dia! Estamos começando mais um Despertar com Deus nessa terça-feira. Que Deus abençoe sua vida, sua família, que você tenha um dia muito bom na presença do Senhor. Hoje é terça-feira e, como sempre, no nosso Despertar com Deus, nós temos uma entrevista muito especial para você, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Mas antes da gente começar, eu quero dar bom dia a meu amigo pastor João Emílio. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Wander. Bom dia a você mais uma vez. Que alegria nós entrarmos na sua casa e termos este momento de comunhão e de busca da presença do nosso Deus e também de comunicarmos a você aquilo que Deus tem feito nas vidas de outras pessoas. Hoje, por exemplo, temos uma convidada muito especial, a Juliana Elpa, e ela atua voluntariamente na área de educação. Eu tenho certeza que a experiência dela será muito proveitosa para a sua vida. Bom dia, Juliana. Bom dia, pastor João. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês nessa manhã. Bom dia a todos que nos ouvem. Juliana, você trabalha na ONG Atuação Voluntária. Fala um pouquinho sobre o seu trabalho e se apresente também sua formação. Bem, pastor, eu sou professora, licenciada em matemática e também com especialização em gestão e planejamento da educação. Atualmente eu trabalho em escolas e também em frente da gestão do programa de educação da ONG Atuação Voluntária. É uma ONG que tem o objetivo de servir aos que servem as crianças nas comunidades, as crianças em situação de vulnerabilidade social, tanto no Brasil quanto em Angola. Certo. Juliana, nós vivemos um problema com a infância, um problema mundial, uma preocupação generalizada. Nós vivemos num país que a infância precisa receber uma atenção muito especial. Portanto, o seu trabalho, o trabalho da ONG, é muito relevante. No seu dia a dia, você pode nos contar alguma experiência para ilustrar também o trabalho da ONG, o que a ONG faz? Hoje a infância é um assunto em pauta em toda a sociedade, na realidade, né? Não apenas na igreja, mas é uma preocupação social. Pelo contexto da criança no século XXI, que é um contexto bem diferente da criança que nasceu no século XX. Quando nós éramos crianças, nós vivíamos num contexto social. Então, nosso trabalho hoje, ele tem um enfoque específico com crianças em situação de vulnerabilidade, de risco pessoal, risco social, espiritual, emocional. Então, nós atuamos em comunidades como, por exemplo, no Rio, no Complexo da Maré, que é um contexto onde as crianças são cercadas por violência, ainda existe um contexto de tráfico de drogas ali. E também outros contextos, como, por exemplo, em Angola, que a criança também tem uma situação de vulnerabilidade, mas muita vulnerabilidade de recursos, até para a própria sobrevivência, subsistência dessa criança, desenvolvimento de saúde, desenvolvimento intelectual. Então, nós percebemos a importância desse trabalho da igreja, do trabalho voluntário com crianças nesse contexto de situação de vulnerabilidade. Mas, Juliana, o que é que exatamente a ONG faz? Como é que vocês atuam com a criança para ajudar a proteger a criança? Acontece também uma conscientização social daquele contexto que ela vive? Como é que é o trabalho? Tá. Hoje nós temos 3 frentes de voluntariado. O nosso programa principal ele é chamado de Programa de Educação para a Vida. Nesse programa, nós, profissionais da atuação voluntária, nós vamos às comunidades e nós capacitamos os educadores voluntários que residem nessas comunidades. Então, nós não moramos nas comunidades, mas nós trabalhamos em parceria com educadores voluntários que estão localizados nessas comunidades. Juliana, sem querer te cortar, mas só para entender. Se eu, por exemplo, quiser me apresentar como educador voluntário, eu chego lá e vocês me treinam. Isso. Eu não tenho que ter necessariamente formação na área de educação. Não, não. Então, digamos que você está inserido numa dessas comunidades. O nosso papel é fornecer para você uma parceria geralmente com a igreja local, que cede o espaço de acolhimento das crianças, e nós fornecemos o treinamento, nós escrevemos um currículo pedagógico específico para as crianças desse contexto, então nós temos treinamento, material, um currículo e assessoria pedagógica. Nós vamos presencialmente às comunidades e nós ficamos 1 semana, 2 semanas nas comunidades, acompanhando o desenvolvimento desse programa,
e acompanhando também durante todo o ano a execução desse programa para que realmente ele traga transformação para as crianças que estão nessas comunidades. Nós acreditamos que é possível construir uma nova realidade nessas comunidades a partir da própria criança. Porque essas crianças, elas vivem num ciclo, digamos. A mãe engravidou na adolescência e geralmente essa menina, quando chega na adolescência, ela também acaba engravidando. O pai era alcoólatra, esse menino, essa menina, às vezes acaba indo pelo mesmo caminho do alcoolismo, da dependência química. Então, nós estamos trabalhando para a formação de uma nova geração. E, a partir dessa geração, construir uma nova família, uma nova realidade dentro das comunidades. Então, nós atuamos com esses parceiros que estão nas comunidades. Então, nós temos hoje parceria com comunidades no Rio, como eu falei, em Angola, no Paraná. Já atuamos também com comunidades ribeirinhas, com esse enfoque de transformação a partir do protagonismo infantil. Que a criança seja um agente de transformação. Mas é uma conscientização feita com a criança, propriamente, ou vocês fazem uma conscientização mais ampla envolvendo os pais e os que convivem? Isso. É um programa que visa a criança, mas a partir da criança a gente cria um relacionamento com os pais e também uma rede de transformação na própria comunidade. Por exemplo, aqui no Morro do Fubá, no Campinho, nós temos a comunidade envolvida no programa. Então, nós queremos saber onde essas crianças estudam, qual que o desenvolvimento, o desempenho dela escolar. Então, nós temos um relacionamento com a escola pública, nós damos palestras nas escolas públicas, onde as crianças estudam, para que haja uma conscientização, uma ampliação da consciência da comunidade em relação à criança. Nós temos algo bem interessante que nós fazemos, que é a marcha a favor do direito das crianças. Então, nós, junto com a família, com os pais, junto com os educadores das comunidades e junto com as crianças, nós subimos os morros, andamos nas comunidades, fazendo uma campanha que é da RENAS, é uma campanha de vacinação contra os maus tratos. Então, nós temos uma articulação na sociedade para a transformação da criança. Esse é o principal programa que a ONG tem hoje. Mas também nós temos outras duas frentes de voluntariado, que é o projeto ID, que visa mobilizar a família toda fazendo missões, servindo as crianças dessas comunidades, as suas famílias, e também o projeto Cesta de Leitura, que é um projeto de voluntariado que ocorre no Centro de Saúde, no Recreio dos Bandeirantes, aqui no Rio de Janeiro. Que joia! Agora, vocês trabalham com voluntariado, o próprio nome da ONG indica isso. Muitas pessoas, Juliana, podem ter o desejo de se apresentarem como voluntários, mas algumas podem ter o receio. Como é que a comunidade me recebe? Como é entrar numa região, num ambiente que não é um ambiente que a pessoa se sinta segura? Como é que a comunidade costuma receber os voluntários? A recepção sempre é muito positiva da comunidade. A comunidade sempre é muito aberta para receber voluntários, porque a nossa intenção é promover serviço à comunidade. Então, o bem-estar das crianças e das famílias da comunidade. Então, nós somos sempre bem recebidos. Claro que quando você não é desse contexto, no primeiro momento onde você chega numa comunidade, você tem aquele momento de estranhamento. Porque nós não conhecemos o contexto, mas as comunidades nos recebem sempre muito bem, até porque a nossa entrada sempre é a partir da criança e da família e da instituição que já está lá há muito tempo, né? E as pessoas são treinadas para esse tipo de entrada na comunidade. Exatamente, nós treinamos os voluntários. Muito bem, você está assistindo uma entrevista interessantíssima com Juliana, que trabalha numa ONG, atuando com crianças, voluntários envolvidos com as vidas das crianças. Isso é muito importante e o Despertar com Deus tem total interesse e também a propósito nosso, trabalhar a conscientização sobre o que está acontecendo com a criança no mundo de hoje. Nós vamos ao intervalo e voltamos no instante. Sabia que o câncer de boca é uma doença que preocupa muito o cirurgião dentista? Ele é um dos tipos de câncer mais frequentes na população brasileira. Afeta mais homens acima de 40 anos, mas também afeta as mulheres. O fumo, o álcool, a deficiência na higiene oral e o uso de próteses mal adaptadas são fatores de risco. Pessoas nessas condições devem consultar o dentista uma vez ao ano. Nesse caso, prevenir é melhor do que remediar.
Juliana, a atuação de vocês é a partir do voluntariado. Portanto, ninguém ganha nada. Qual é a grande recompensa que vocês têm? Qual o grande salário de vocês? Sem dúvida, a nossa grande recompensa é observar a transformação gradual na própria vida das crianças com as quais nós trabalhamos. No início do nosso trabalho, quando as crianças ingressam no programa, elas têm uma atitude comportamental. Com o decorrer dos meses, nós já observamos uma transformação, e é uma transformação interna, primeiramente, porque essa criança ela conhece os princípios da palavra de Deus e ela começa a ter uma transformação interna que se exterioriza através dos seus atos. E essa transformação, quando nós ouvimos testemunhos e relatos dos pais das crianças, dos professores das crianças, que estão, grande parte, matriculadas nas escolas públicas no Brasil, essa transformação ela nos incentiva a continuar e a crer que essa criança pode construir, sim, uma nova realidade interna e, posteriormente, externa no contexto da sua família. Então, conta pra gente uma experiência que vocês tiveram, que você teve, presenciou, que foi a típica grande recompensa do trabalho. Uma situação que nós passamos, e ela é muito marcante na minha própria história pessoal, foi que em 2011 nós fizemos um projeto de voluntariado em Angola. E quando nós fomos pela primeira vez para Angola e nos deparamos com o contexto da criança angolana, nós vimos crianças em situação de risco, em situação de vulnerabilidade, crianças completamente nuas, nós nos deparamos, crianças que, por exemplo, nunca haviam escovado os dentes, crianças que não tinham uma refeição sentadas ao redor de uma mesa, porque eles não têm mesa nas suas casas. E quando eu fui para Angola em 2011, encontrei com um menininho nu, ele tinha aproximadamente uns 3 anos, e percebi a realidade, uma realidade mais complexa do que a nossa. E depois nós voltamos com a nossa equipe de professores para o Brasil e passamos 2 anos orando e pedindo a Deus uma direção do que fazer pelas crianças angolanas. E nesses 2 anos, nós conseguimos várias famílias aderindo a esse programa e nos ajudando para que nós voltássemos em 2013 e iniciássemos um programa onde as crianças hoje estão inseridas, né, durante todo esse ano letivo, e crianças que antes se alimentavam uma vez por dia. Agora essas crianças têm uma refeição durante o programa, essas crianças estão uniformizadas, sendo alimentadas, educadas pelos princípios da palavra de Deus. E nós temos visto transformações de crianças que não sabiam ler, nunca tinham frequentado a escola, e agora elas estão aprendendo a ler através da palavra de Deus, através dos princípios da palavra. Crianças que, como eu mencionei agora há pouco, nunca tinham escovado os dentes. Nós, brasileiros, fomos as primeiras pessoas a irem até Angola e acolher essas crianças em parceria com a igreja local, e essas crianças tendo acesso aos mesmos recursos que os nossos filhos têm. Então, para mim, a maior recompensa é saber que, e para nós, não só para mim, mas para toda a nossa equipe, é que aquilo que os nossos filhos têm direito e acesso aqui no Brasil, outras crianças que também não tinham agora têm. E atos tão simples podem transformar a realidade de uma criança dia após dia. Juliana, você introduziu na sua fala, no seu testemunho, a figura da palavra de Deus e também falou da igreja. Qual, na verdade, o papel da igreja de Cristo nessa relação de ajuda à criança, de prevenção à vulnerabilidade? Hoje a igreja, sem dúvida, tem um papel fundamental para que essas crianças tenham essa vulnerabilidade sanada, transformada. Todo o nosso trabalho ele é executado em parceria com a igreja local. Nós existimos para servir a igreja local. A atuação voluntária, ela existe para isso. Então, as ações acontecem no próprio espaço da igreja local, nós fazemos parceria, a igreja abre as portas... A igreja daquele bairro, né? Daquele bairro, isso, daquela comunidade. Aquela igreja ela não é usada durante a semana, então ela tem um espaço físico que pode acolher as crianças, e a igreja é responsável nessa parceria pela alimentação das crianças, por nos ajudar a prover os recursos para que as crianças tenham acesso ao conhecimento da palavra de Deus
e um crescimento físico também, um crescimento emocional, intelectual e espiritual. A igreja hoje, ela tem um papel relevante na nossa sociedade, porque ela está inserida em várias comunidades, em várias áreas conflagradas, tanto no Brasil, em Angola e em outros países. Então, nós estamos percebendo uma ação prática da igreja na transformação da realidade dessas crianças, pelo simples fato de acolher essas crianças durante a semana. Crianças que antes estavam nas ruas das comunidades, agora elas estão dentro da igreja, sendo educadas, sendo ensinadas, sendo amadas, acolhidas, alimentadas. Quer dizer, vocês usam o espaço da própria igreja local. A igreja local, para você que nos ouve, é a igreja que está inserida naquele bairro, no contexto onde as crianças vivem. Isso. Mas é passado para a criança assuntos de segurança, assuntos de relacionamento, mas também assuntos espirituais. Vocês falam do evangelho para essas crianças? Sim, certamente, porque nós partimos do princípio que uma verdadeira vida, uma nova vida, a criança só vai ter a partir da pessoa de Cristo. A partir do momento que essas crianças tiverem um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, é o primeiro passo para uma grande transformação na caminhada delas. E nós apresentamos para as crianças a mensagem do Evangelho de Cristo, e um Evangelho integral, que ele transforma espírito, corpo, alma, mente. Então, as crianças têm sido ensinadas sobre vários temas importantes para o dia a dia dela, a partir dos princípios da Palavra de Deus. Por exemplo, nós ensinamos a criança sobre o cuidado com a criação. Então, nós usamos histórias do livro de Gênesis. As crianças aprendem a separar o material orgânico e reciclável, para que elas percebam que elas têm um papel importante no cuidado com o ambiente, o entorno do ambiente onde elas vivem, porque é um ambiente, muitas vezes, de muita sujeira, é um ambiente em que eles necessitam aprender esses princípios da palavra também para o dia a dia deles. Juliana, você estava falando a respeito assim, do que a igreja local faz, dá educação, ensina, dá um conteúdo, mas você usou uma palavra maravilhosa. Você diz assim, as crianças recebem amor. Muita gente crê na educação como sendo a chave de tudo. Nós também acreditamos na educação como algo poderoso, muito valioso para uma sociedade. Entretanto, nós sabemos que a educação sozinha não resolve, ela não preenche um vazio que existe na alma do ser humano. A pessoa de Jesus preenche. Você está nos vendo agora, quem sabe você teve educação, você tem recursos, mas você vive com um buraco no seu coração. Jesus Cristo é a grande solução, é o diferencial. Só Jesus Cristo preenche esse vazio, não é? E, Juliana, outras pessoas também estão envolvidas com vocês. O que fez você entregar a sua vida, dar a sua vida a essa missão? Na realidade, o que me move a estar com as crianças é a minha própria história. Eu venho de uma família onde o meu pai foi alcoólatra. Eu não tive uma situação de tanta vulnerabilidade social quanto as crianças, em termos de bens materiais, mas eu vim de uma história, de um contexto de um vazio espiritual. E eu senti esse grande vazio na minha vida por vir de um contexto onde o meu pai sofria com alcoolismo. Eu passei toda a minha infância marcada por isso. Eu tive um avô que ele morreu porque ele teve um acidente de carro, ele estava alcoolizado. E até os 18 anos eu senti um grande vazio na minha vida. E eu vivi várias experiências ruins, onde eu mesma estava caminhando para essa trilha do alcoolismo, de uma vida sem sentido, em busca de preencher aquilo que faltava no meu coração. Mas quando eu a partir dos 14 aos 18 anos, conheci a mensagem do Evangelho de Jesus, que existia um outro caminho, que existia uma outra oportunidade de vida para mim, e eu decidi entregar minha vida a Cristo. Eu tinha 18 anos, quando eu entendi que eu estava separada do meu Criador e que existia algo novo para mim. E eu estava na minha casa, sozinha, eu me ajoelhei diante de Deus e eu pedi para Deus escrever uma nova história na minha vida a partir daquele dia, na minha família. Eu me sentia triste, vazia. E a partir daquele momento, eu creio que Deus começou a escrever uma nova história na minha vida. Eu recebi a salvação em Cristo e me tornei uma nova pessoa. E dos 18 anos até esse momento da minha caminhada, eu iniciei
projetos de voluntariados com crianças também em situação de risco, onde os pais sofriam com problemas de alcoolismo. Então, o que me move a atuar com essas crianças é a minha própria história de transformação e a história da transformação do meu pai, porque ele conheceu o Evangelho de Cristo através da minha conversão e ele também hoje é uma pessoa que serve a Deus, tanto meu pai quanto a minha mãe e minha família. Amém. Coisa maravilhosa, o testemunho de Juliana que você está assistindo, eu tenho certeza que está abençoando você. Nós vamos a mais um rápido intervalo e voltamos para concluir o nosso programa. Leadership is a craft, and gaining mastery over our leadership skills requires intentionality. No one drifts their way into becoming a better leader. We hone our leadership gifts by placing ourselves in intentional growth environments. If you want to be a better leader, you need to go where leadership is taught, and the payoff is huge. Let me introduce you to the lineup for this year's Global Leadership Summit. I remember the day when I got an email from my daughter, Shauna, and she came across an author named Brené Brown. You know, she's done research in the field of shame and guilt and how do you lead by lifting people instead of shaming people. I think she's going to be one of the big surprise hits of the summit this year. I can't wait for her talk. Colin Powell is a reflective and thoughtful leader. He's an amazing person, and I called him in hopes that he would come back live. It was one of the quickest conversations I've had with a world-class leader. He said, Bill, I'd love to. What are the dates? When I saw the background of a particular individual, I learned that this individual had gone from being a virtually unknown minimum wage worker into one of the most successful Hollywood producers of our day. He's the producer of Survivor, The Voice, Shark Tank, and that the reason why he wanted to meet with me was because he wanted to take his money and his expertise and make the name of Christ better understood and appreciated worldwide. I thought, are you kidding me? Who does this? And the person I'm talking about is Mark Burnett. In my opinion, Andy Stanley is probably in the top 1% of effective pastors in the entire world. His wisdom comes straight from his gut. I mean, he lives it. He works in the church every day, every week, every month. We've had Andy at the summit in the past. Every single time, he rings the bell. That's a look into the world-class leadership faculty that our team has put together. I have the opportunity to do the opening session. The full faculty includes Colin Powell, Andy Stanley, Mark Burnett, Oscar Murillo, Patrick Lencioni, Henry Cloud, Brené Brown, Vijay Govindarajan, Joseph Grenny, Bob Goff, Chris Brown, and Liz Wiseman. You're a leader. It's your job to keep your passion hot. Do whatever you have to do. Go wherever you have to go to stay fired up as a leader. See you at the summit. Sabia que o câncer de boca é uma doença que preocupa muito o cirurgião dentista? Ele é um dos tipos de câncer mais frequentes na população brasileira. Afeta mais homens acima de 40 anos, mas também afeta as mulheres. O fumo, o álcool, a deficiência na higiene oral e o uso de próteses mal adaptadas são fatores de risco. Pessoas nessas condições devem consultar o dentista uma vez ao ano. Nesse caso, prevenir é melhor do que remediar. Gente, uma entrevista maravilhosa com a Juliana, e ela que trabalha com voluntariado infantil, crianças em vulnerabilidade. Juliana, é verdade que até a própria criança ela pode ser voluntária no projeto? É verdade. Nos projetos IDES, nós mobilizamos a família toda para ser voluntária conosco nos projetos. Os nossos filhos, do meu esposo, eles são voluntários desde os 3 anos, eles vão conosco nos projetos. Hoje eles têm 11 e 12 anos. Eles são voluntários semanalmente ali no Morro do Fubá, aqui no Rio de Janeiro. E eles ajudam servindo, eles leem histórias para as crianças que não sabem ler, eles organizam um jogo de futebol, eles ajudam a servir o lanche das crianças. Então, nos projetos IDES, que acontecem uma vez por ano, toda a família vai servir as crianças da comunidade, inclusive as crianças. E semanalmente as crianças também podem ser voluntárias junto com a sua família nos projetos que nós atuamos aqui no Brasil. Juliana, dê o seu contato para o nosso telespectador, porque tem muita gente que de repente quer ser voluntário. Como é que encontra a ONG, como é que encontra você?
O nosso site é www.atuaçãovoluntaria.org.br. Vocês também podem mandar um e-mail para atuaçãovoluntaria@hotmail.com. Nós estaremos à disposição e você pode servir a Deus junto conosco nessa missão. A pessoa que vai procurar o voluntariado, ela precisa ser evangélica ou não? A maior parte dos nossos voluntários são ligados à igreja evangélica. Certo. Mas não necessariamente. Qualquer pessoa pode vir nos ajudar, tendo essa disposição de amar e servir as crianças das comunidades. Você está convidado a estar conosco nesse projeto. Muito bem. Pastor João, entrevista maravilhosa porque a igreja, nosso programa, se preocupa com o bem-estar das crianças. Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Então nós temos que dar todo o valor à criança, você que nos escuta, que você esteja orando pelas crianças, ajudando na proteção das crianças, e o Despertar com Deus está aqui nesse tempo, também para lutar pela vida das nossas crianças. Juliana, Pastor você pode Wanda, orar? Antes da Sim? Juliana orar, eu queria assim, destacar uma coisa que nos encanta aqui no programa. É o batalhão, o grande exército de voluntários que estão servindo nas igrejas por todo o Brasil. Pessoas anônimas, tanta gente olha a igreja com certa antipatia, olha a igreja como um lugar onde as pessoas estão interessadas em dinheiro. Você conhece pouco de igrejas e pensa assim, a maioria das pessoas que estão nas igrejas estão lá para ajudar e para doarem de si, para abençoarem outras vidas. Parabéns, Juliana, e a todos que estão atuando no voluntariado. Amém. Obrigada, amém. Ora para a gente então, Juliana. Amém. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é o mais interessado em nossas vidas e nas vidas das crianças. Muito obrigada que quando nós conhecemos o teu amor, ele transborda em nossos corações de tal maneira que nós já não conseguimos mais conter esse amor somente para nós mesmos e para as nossas famílias. E o Senhor desperta em nós o desejo de ajudar outras pessoas, de transformar as realidades ao nosso redor, de agir a favor das crianças, Senhor, a favor da transformação social, espiritual, né, primeiramente, mas também social, material, Deus, em todas as dificuldades que existem, tanto em nosso país, quanto em Angola, em tantos outros países. E eu te agradeço, Deus, porque para nós é um privilégio poder servir ao Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor faz em nós e tudo que o Senhor nos acrescenta quando nós nos doamos para outras pessoas. É verdade. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor é o nosso Deus e é o Deus que age a favor de cada criança e de cada um de nós, Senhor. Sim. E nós entregamos em Tuas mãos todas as crianças que têm sido impactadas nesse projeto, que o Senhor tem nos dado o privilégio de te servir. Amém. Todas as crianças que ainda necessitam, Deus, ser acolhida pela Tua igreja, ser acolhidas, que o Senhor venha com a Tua mão intervir mesmo e abrir as portas da Tua igreja, para que muitas crianças possam ser educadas, ensinadas, discipuladas e principalmente sintam-se amadas pelo Senhor através da Tua igreja, que somos nós. Muito obrigada, Deus, nós te louvamos e entregamos em Tuas mãos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Juliana, muito obrigado pela sua presença no nosso Despertar com Deus. Muito obrigada a vocês pelo convite. Pastor João, e amanhã? Amanhã nós temos mais um Despertar com Deus. E nós queremos convidar você para de 7 às 7h30. Não apenas amanhã, mas quinta e sexta-feira. Será um prazer tê-lo conosco e estamos orando por você, para que Deus abençoe e não apenas a sua vida, mas de toda a sua família, abra portas para a sua vida e que dê aquilo que você necessita. Que Deus te abençoe, tenha um maravilhoso dia e até amanhã.